Carlos, Olá, tudo bom, meu amigo? tudo bem e você? Graças a Deus. Então tá É, bom. tudo bem se eu colocar na oração final um fundo musical? Um fundo musical, sim, precisamos escolher bem, né? Para não ficar um fundo meio católico, né? Eu achei essa música aqui, deixa eu mostrar para você, ó, que normalmente é o que se toca em centro. Quer ver? É, peraí. Ó, o que que você acha? Parece que é legal, Né? né? Pode colocar. Então, é que na verdade é uma coletânea de músicas para fazer, como é que chama? Evangelho no lar? Evangelho no lar, é. Uhum. Então, ok. Então tá, vamos esperar Beleza. então a nossa amiga Tudo em entrar. ordem? Oi? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. O Igor está em casa, fomos buscar ontem em Poços de Caldas, que ele veio de viagem. Ah, Vai passar umas 2, 3 semanas com a gente. legal. Uhum. Você tinha falado que ele viria, né? Uhum. Ela aí. Marli, boa noite. Desculpa, eu sempre apanhando aqui. Tudo bem, Marli? Boa tarde. Deus Boa tarde. esteja com vocês. Com todos nós. Conosco. E como é que tá seu marido? Acabou de ir para a enfermaria, por isso que eu me atrasei um pouquinho, por causa de estar recebendo a ligação do HC. Hum. Mas ele Acabou tá de ir. bem? Foi para a enfermaria, Marcelo. Desculpa a minha ignorância. Isso significa o que exatamente? É que é assim, né? Abriu o tórax, Uhum. né? Abriu todo o tórax. Aí teve que pôr ponte safena mamária e colocar marca-passo. Uhum. Porque anteriormente eu fui tentado fazer o cateterismo, o stent não deu certo. Uhum. Então teve que abrir o tórax. Então ele na UTI estava todo com aquele equipamento horrível, você sabe. E assim, ele ir para a enfermaria é um grande passo. É Ah, sinal muito que bom. ele venceu as batalhas do CTI, né? Graças a Deus. Tá. Então, Agora eu entendo. foi uma Excelente. cirurgia bem grande mesmo, Marcelo. E assim, a gente, quando olhava ele no CTI, ficava desanimado, sabe? Sim. E assim, e aí ontem à noite a médica mandou um boletim médico, né? Dizendo que ele já estava respirando sem os tubos. E essa é mais uma missão que, graças a Deus, a gente venceu e logo ele vai poder tirar o tumor da cabeça, né? Graças a Deus. Então, Graças a Deus. assim, eu sou muito grata pelas orações. Em alguns momentos eu vacilei, mas me perdoa. Mas na maior parte do tempo eu estive mesmo ligada a Deus todo instante, Ah, mas porque fica foi. tranquila. Fica tranquila. Hoje mesmo eu pedi desculpa a Deus pelas minhas atitudes. Hoje mesmo. É, Então fica é porque tranquila. a cirurgia começou às 7h30 e terminou às 17 horas. Mas ela... Então, toda aquela espera é angustiante, Marcelo. Sim, sim, eu acredito. Então, chega um momento que você fala, meu Deus, onde você está?
Sim. né? Sim. Porque você não tem notícia. Uhum. Mas, É. graças a Deus, só Que tenho bom. a agradecer pelas Ótima orações. notícia. Ótima notícia. Que Mas, bom. obrigada, Carlos, por Opa! tudo. Ótima notícia. Tamo Né? junto. Hã? Tamo junto. Tamo junto. Com certeza. Gratidão. Ô Marli, eu mandei uma mensagem. Você concorda com a música na oração final? Desculpa, Marcelo, como eu estava atendendo o HC, eu Uhum. acabei não. Que música que era? É música que normalmente se toca em centro, em Evangelho do Lar. É bem Ah, suavezinha, bem baixinha. eu gosto. Vamos Eu fazer uma gosto. experiência. Se vocês acharem que, para mim, música me ajuda, normalmente. É que a É, gente está acostumado aí nas casas, e eles põem música de fundo, né? sim. Eu sempre Então, gostei assim, é uma bastante, mas excelente ideia. se tudo não tiver de acordo, eu não, né? Eu não. Não, por O mim tudo Carlos falou que bem. tudo bem e tal, né? Sim, vamos lá. Então, que assim seja. Joia. Então quem começa é o Carlos, né, Carlão? Sou Hoje é eu. o Carlos. Sou eu. Hoje eu estudei certo, viu? Ah, é? Ai, ai. Então vamos lá. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior e irmão querido, pedindo o amparo, o respaldo da equipe espiritual que aqui está nos amparando, nos instruindo, nos incluindo para mais este estudo que juntos faremos. Nós, encarnados, e a equipe espiritual que nos acompanha. Os irmãos que aqui foram trazidos para juntos estudarmos e também possam sair mais fortalecidos e esclarecidos naquilo que vieram buscar. E que juntos possamos fazer um trabalho com amor e carinho. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do Evangelho. Vamos fazer os itens 1, 2 e 3. A Combinado. vida futura. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. 1. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade escuta minha voz. João, capítulo 18, itens 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, aquele que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra. Porque deve ser o alvo de todos os homens, só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e colocar a justiça de Deus, e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade.
Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus. E sobre os bons encontrarão sua recompensa. E onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. E é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto. Assim, se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada, ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram. São tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Bom, vamos a algumas ideias aqui. Moisés, quando ele fala da época, e que nós, eu falo sempre que nós estávamos juntos, porque somos seres imortais. Então, nós vivemos desde a época passada. Nós não estamos aqui agora, nesse momento. Quando ele dizia, ele colocava até um certo medo na gente. Por quê? A gente tem que vencer o inimigo. Naquela época, era assim que a gente via. E se você olhar hoje, algumas nações ainda pensam dessa forma. Eu preciso vencer o meu inimigo, aí eu estou bem. Quando, na verdade, eu não tenho que vencer. O que é a vida futura? A vida futura nada mais é do que nós pensarmos o seguinte: nós temos uma reencarnação. A cada evolução que eu pratico, a cada momento que eu dou meu passo melhor, eu estou em busca dessa vida futura, que é a vida do Espírito perfeito, puro. Jesus disse assim para nós: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós vamos chegar naquele nível de perfeição de Jesus. É claro que quando a gente olha para nós hoje, quando a gente olha para o mundo que a gente vive, guerra Ucrânia-Rússia, fome do jeito que está, o preconceito, seja da cor, seja do sexo,
seja da religião, a gente fala, nossa, mas será que a gente vai chegar nisso mesmo? Mas se nós olharmos para trás e vermos que anteontem, dia 13, faz desde 1888 que nós estamos falando assim, não existe mais escravo, hein? Todo mundo é igual. Olha quanto tempo, quão pouco tempo faz que a gente está evoluindo. Evoluiu Então, bastante, a vida Marcelo. futura é nós olharmos que nós vamos chegar lá. Mas é claro que se a gente olhar para o aqui e agora, a gente fala, nossa, ainda falta coisa assim. Mas vamos olhar para a metade do copo que está melhor, que está cheio, que está em busca do nosso crescimento. Nós já evoluímos. Olha para dentro de nós. Quando a gente vê, fica indignado com um preconceito, com uma atitude errada de alguém, isso é um sinal de evolução nosso. Nós não podemos querer armar e brigar, que aí nós estamos caindo do mesmo tamanho que ele. Igual. Quando a gente olha e fala assim, não, isso está errado, eu preciso fazer algo para melhorar, nós estamos nos melhorando e querendo que a vida futura seja de fato melhor. É difícil. Nós ainda estamos incipientes, brigando para sermos melhor. Mas nós temos essa condição e é onde nós vamos chegar. Eu particularmente acho, Carlos, que nós evoluímos muito. Antigamente, vamos um exemplo bem pequenininho. Um homem calçava 37, né? Hoje a gente vê que tem pessoas calçando até 45, né? Eu falo assim, evoluir de tamanho, evoluir na ciência, né? Antigamente demorava anos e anos para desenvolver uma vacina. Hoje foi desenvolvida a vacina bem rápido, né? A gente acompanhou essa evolução, a gente participou disso tudo e torcendo muito para que desse certo. Quando a gente torce para que algo dê certo na ciência, a gente está melhorando. Entendeu? Porque a gente está acreditando que tudo aquilo vai dar certo, como melhorou muito, 98%. Né? Então, eu acho que é importante isso. Eu lembro quando eu era criança, isso faz tempo, né? Não, nem tanto. O teu espírito é pouquinho assim. Quando eu tinha 10 anos, por exemplo, isso faz 46 anos, né? Então, há 46 anos, mais ou menos, a gente ficava preocupado em dizer que era espírita. Porque as Sim. pessoas não aceitavam como aceitam hoje, né? A coisa era bem diferente, né? Então, isso melhorou. Ainda existe o preconceito hipócrita, né? Tem. Eu chamo de preconceito hipócrita, que fala que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? Por exemplo, isso, não faz, eu vou contar um caso rapidinho. Quando eu morei nos Estados Unidos, isso foi em 2007, um pouquinho antes de eu vir embora. Eu trabalhava para um grupo, né, um brasileiro, que ele era de outra religião da minha. Não importa qual religião, mas ele é de outra religião. Ele não sabia que eu era espírita, né? Mas tinha um cara que trabalhava comigo que sabia. E ele não gostava, ele era um pouco radical. Para eu perder o emprego, esse meu amigo falou que eu era espírita. Não deu outra, eu fiquei sem trabalho, né? Ele me dispensou. Ou seja, isso não faz muito tempo, né? Isso foi em 2007. São só 15 anos. Não faz muito tempo. Mas depois eu acho que ele deve ter colocado a mão na cabeça, porque aí ele me chamou de volta, né? Pediu desculpa, e eu voltei e trabalhei com ele. Menos mal, né? Uhum. Enfim. Mas, com certeza, a gente está muito melhor do que antes. Muito melhor. Só o fato dele pedir desculpa para você e te chamar de volta, ele também deu um grande passo. Sim, também. Né? Ele chamava Márcio. A Lembro o nome respeitar a dele até hoje. individualidade.
né? A individualidade de cada um, Sim, a escolha, né? sim. Então, tão bem melhor, sim, graças a Deus. E vamos Eu melhorar muito acho. ainda, né? E assim, bem rapidinho também, eu já falei para vocês, né? Minha mãe era uma evangélica. Mas, ai, eu queria que todos os evangélicos fossem com a minha mãe. Ela é crente. Ela fazia, ela ia, eu sou espírita, graças a Deus. Hum. Eu sou da Umbanda, que bom. Mas Sou sabe do por Candomblé. quê? Mas sabe por quê, Marli? Não é a religião o problema. O Minha problema mãe é a falava pessoa, isso. não é a Minha mãe religião. falava isso. A minha mãe sempre falou, religião não salva. O que salva é a conduta. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, Nós por isso que ela agia assim. e Deus. Não é esse o trajeto? Uhum. Nós e Deus. Nós e Tudo Deus. que tiver aqui é um caminho. Qualquer que seja a religião que nos conduza, que nos faça. Por quê? Nem todo mundo. Eu tinha, quando eu comecei no Espiritismo, eu tinha o seguinte pensamento: para ser bom tem que ser espírita. É. Eu fui aprendendo que não, porque nem todo mundo está preparado. O Espiritismo, ele é uma religião muito liberal. E isso é um problema. É um problema. Não para alguns. Mas imagina o seguinte: quando você fala para uma pessoa de uma religião mais conservadora, tradicionalista, você precisa fazer alguns princípios, ter algumas tradições. O Espiritismo fala assim: não, companheiro, faz o que você quer. Basta você fazer o bem. Sim. E isso me deixava assim, pô, como assim? Mas, no fundo, eu fui aprendendo, a partir do que a gente vai estudando, que de fato é isso. O negócio é entre eu. Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. Mas eu tenho que chegar a Deus. E se ele é o caminho, verdade e vida, eu tenho que seguir o exemplo dele. Ser cristão não é seguir uma religião. Eu posso não ter religião nenhuma. Sou cristão se seguir os caminhos de Cristo. É verdade. Sim. É por isso que eu fácil. falo em conduta, né? Caráter, Isso. essas coisas. Você tendo caráter, você tendo uma boa conduta. Eu falo, a gente aprendia isso na escola, lembra? Mas é fácil no Eu caminho de aprendi, Cristo. né? Acho que vocês, eu sou mais velha, não sei. A gente aprendia moral, ética em escola, né? Então, Eu peguei o finzinho disso. você pegou, né? Uhum. Então, assim, era muito importante porque a gente criava dentro daquela ética, né? Mas, Marli, na minha opinião, a questão de moral eu não aprendo na escola, eu aprendo em casa. Entendi. Quem ensina isso é pai e mãe. Deveria, pelo menos, né? Exatamente. Mas nós tinha aula, né, na época, né, sobre moral, sobre Você tinha o ética. SPB, Educação Moral e Cívica. Exatamente. Então, a gente tinha uma conduta escolar, assim, de não agredir professores, de não responder mal, pedir licença, por favor, muito obrigado. Eram preceitos da época, né? Sim. Mas, como diz o outro, nós vamos melhorar. Bom, então, posso começar a minha parte? Pode. Deve. Então aí tem... Marli, fala que eu tô certo, por favor. Aí tem 12, né? Tá certinho. Pelo amor de Deus. Ele fala assim, um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Peraí. Eita. Peraí que o meu Superiores também computador cuidado. tá rebelde. Peraí. Pronto. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno,
Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens. Essa dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode provar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode-o, ao menos, por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, maiormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando o viu. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Neste gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo que se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se hão obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digo de nota. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidade, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação às pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que, ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se ao contrário forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma.
A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número de espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito de categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, com seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas o que importa, afinal, seja o espírito realmente ou não o de Fenelon? Desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Olha, quando eu estava estudando essa parte, eu me apeguei a alguns pontos. Por exemplo, primeiro, na época em que o Espiritismo foi compilado, né, por Kardec, naquela época talvez fosse necessário ter essa prova, tá? Para que as pessoas tivessem provas, né, de aquilo que vinha até nós era real. Então, naquela época era importante, né, que você provasse que Mozart era Mozart, que tal era tal, né? Naquela época. Uma segunda fase aconteceu com Chico Xavier, aqui no Brasil, quando ele recebia as pessoas, né? Eu tive a felicidade de 2 vezes lá em Uberaba conhecer o Chico. E ele fazia um trabalho de identificação, né? Com as mães, os filhos que morriam, fez livros a respeito. Então, essa foi uma segunda fase em que a necessidade de comprovar que o José era o José, né, aconteceu. Mas, na verdade, isso não é o nome, o que a pessoa diz não é importante. Aí fala assim, aí de repente hoje Napoleão dá uma mensagem, né? Napoleão. Só que é um Napoleão muito diferente daquele, né, imperador, aquele conquistador, né? Isso quer dizer que não é Napoleão? Claro que não. Porque, por acaso, os espíritos não evoluem? Né? Hoje, o Napoleão talvez não seja. Eu estou falando Napoleão um exemplo. Eu não sei como é que ele anda. Nada disso. É só um exemplo estúpido. Mas hoje a gente não sabe. Depois de centenas de anos, o espírito pode ter evoluído, né?
Ele não tem mais aquela linguagem de general hoje, provavelmente, né? Então, e mesmo porque, de novo, isso não é importante hoje, né? Como ele depois, no finzinho dessa parte 12, ele mesmo fala, o importante é a mensagem, tá? Não, é o que se diz, não quem fala. Isso não é importante, tá? Por exemplo, a gente tem que estar muito atento, porque as pessoas, elas falam, Jesus está dando mensagem em centro X. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu assisti um vídeo em que uma médium dava uma mensagem de Jesus. Como eu sou uma pessoa que eu primeiro vejo para depois pensar alguma coisa, eu vi. Aí eu pensei assim, não pode ser Jesus, por dois motivos. Tirando toda a impossibilidade, né, que a gente sabe, né, mas sendo assim bem indulgente, né, mas tirando isso, analisa-se a linguagem e o conteúdo. Só se Jesus tivesse regredido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? O que se diz por aí, né? Bezerra de Menezes deu uma mensagem. Esses dias eu li uma mensagem que diz que é Bezerra de Menezes. Eu falo assim, o Bezerra de Menezes faltou à escola lá em cima, né? Não podia ser, né? Não tinha. Infelizmente, E outra, não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo, tá? Era uma mensagem. infelizmente, Oi? eu falo assim que, infelizmente, a gente sabe disso, algumas casas, né? Acontece alguns médiuns achar que trazendo nomes de pessoas importantes, né? Enobrece. Sim, Estava também um chamamento, assim, para a gente prestar bastante atenção, né? sim, Aquele Marcelo Shoa, sabe? não Ele conheço. está tomar muito cuidado com isso, porque é, tem a questão do ego, né? O ego, Então, sim, assim, às vezes a psicografia vem de um espírito comum. Aliás, todos são comuns, né? todos, Porque ninguém leva para a vida espiritual poder, né? não mesmo. Então, e ele acaba, o espírito, vamos supor, o Emmanuel deu uma mensagem, entendeu? Uma exposição assim. E Chico punha por Emmanuel, não era? Sim, E tem médios que, às vezes, costuma colocar espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel para o médio fulano de tal. Quer dizer, ele coloca o nome dele, né? Então, assim, a gente tem que ver que o conteúdo não é nosso, é sim, do sim. espírito. Sabe qual é uma das maneiras mais fáceis para um espírito que queira enganar alguém? Sabe qual é uma das maneiras mais fáceis de pegar essa pessoa? Pela Hum, vaidade. A é, vaidade. É muito fácil, a gente não percebe, a gente está pego. A gente caiu na arapuca. Mas eu sublinhei uma parte aqui da Folha que fala assim, nada, pois, impede que o espírito da categoria de Fenelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Isso acontece muito frequentemente, tá? Não é o próprio, é algum espírito do grupo dele, né? Porque nome não é importante, né? Não tem importância. Por exemplo, o Bezerra de Menezes, talvez um dia ele deu uma mensagem com o nome de Pai Joaquim, porque é não é importante o nome, né? importante o nome, para eles é importante a mensagem. Sim. Agora, para E encerrar, para nós é importante não cair, né, sim, na falsa mensagem. exatamente, na lábia deles, né? E para encerrar, uma coisa que eu marquei que eu achei muito importante é que fala que o espiritismo não se, como qualquer outra ciência, não se aprende brincando,
mas estudando, né? E por um estudo, como próprias palavras dele, estudo assíduo e por vezes muito prolongado. É o que o Carlos disse há um tempo atrás, né? A gente tem que, a gente está começando o livro dos Espíritos, mas daqui a uns anos, daqui 5 anos, quando tiver terminado, eu vou reler de novo, porque cada vez que a gente vê, a gente não é a primeira vez que eu estou lendo o livro dos Espíritos, mas é a primeira vez que eu estou lendo o livro dos Espíritos de maneira mais, como é que eu vou dizer assim? Centrada. Mais, não sei como dizer. É porque eu sou outra pessoa, né, do que há 20 anos atrás, né? Eu não... Talvez. O Marcelo de 20 anos atrás era mais novinho, mais bonitinho e mais burrinho também. Bom, Eu acho que o mais velho, Lembra do filme do Chico? a Oi? minha sorte. Lembram do filme do Chico? Quando o Emmanuel, numa das reuniões, diz para ele, leia o livro dos Espíritos. Na reunião seguinte, ele disse, leia, já li. Aí ele diz, lê de novo. Na terceira vez, ele diz assim, eu já li, lê de novo. Na quarta vez, ele diz, eu já li. Ele fala assim, então agora estuda. Por quê? Quando a gente lê, é claro que lendo qualquer livro que a gente leia, a gente vai ter assimilar alguma coisa e aprender. Mas quando a gente estuda, a gente lê, a gente para, a gente reflete. E quando a gente faz, como nós estamos fazendo, que é estudar, nós estamos em 3, encarnados. Quantos nos incluem a fazer uma pergunta porque ele quer saber e que a gente acaba, às vezes, falando, achando que é a gente que está perguntando e não é? Sim. Então, esse aprendizado, esse estudo, ele traz o aprendizado. Por quê? É em grupo. Por mais que sejam apenas 3 encarnados, não seja uma sala com 40 alunos, nós estamos aqui imbuídos de um bom pensamento que é o aprendizado. Então, nós somos incluídos a aprender. E quando a gente faz esse estudo junto, é diferente de fazer sozinho. Sim. Por quê? Eu posso ler, e aí não, só que eu preciso compreender melhor. Aí vou lá no Pai Google, né? E começo a procurar. Legal, eu vou aprender também. Mas quando tem alguém que fala alguma coisa, opa, peraí. Vamos refletir, vamos pensar nessa outra opinião, nessa outra forma de ver. Porque aprendizado, eu penso assim, eu não tenho que aprender o livro dos Espíritos até o final desse ano. Eu tenho que aprender. Se vai ser esse ano, se vai ser em 2023, se vai ser em 2024, não importa. Sim. Nós vamos ler amanhã, daqui a algum tempo, quando a gente entrar nas perguntas, pode ser que a gente patine numa pergunta um domingo todo. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Assimilar esse conteúdo. Porque é aí que a gente aprende. E principalmente colocar em prática, né? Exatamente. Não, praticar é o aprendizado efetivo, né? Uhum. É o aprendizado efetivo. Coisas que eu nunca imaginava ter que aprender. Porque eu, antes eu leio o texto aqui, mas eu procuro vídeos de opiniões de outras pessoas. Entendeu? Uhum. Aí eu vejo se elas batem ou não as opiniões. O que bom. um diz acrescenta no outro, sabe? Aquilo que eu acho que não é legal, eu ponho para o outro. É assim. Sabe como eu normalmente... Essa é a maneira como eu faço. Tudo bem, eu coloco sob o crivo da lógica e de Kardec, primeira coisa. Mas eu também vejo o que a pessoa faz da vida. Por exemplo, tem uma médium que é a Mônica de Medeiros. No começo eu olhava ela meio com desconfiança assim, tal, não sei o que, tal. Mas aí eu vi o trabalho dela na Casa do Consolador é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Assim,
sem palavras. Então, opa, legal. Então, eu acho que, né, talvez seja interessante. Aí eu fui me aprofundando, tal. Eu sou muito cético, extremamente. Sim. Então, acho que isso até Deus me perdoe, mas eu sou assim mesmo, né? Mas a gente também não está em tudo, né, Marcelo? Não dá. Eu, quando eu era adolescente, apesar de ter uma família espírita, eu me inclinava muito para o ateísmo, né? Mas aí a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando. Graças a Deus eu percebi que eu estava equivocado, né? Eu também não acredito em tudo que vejo, não, viu, Marcelo? Eu já vi médiuns fazendo pinturas, né? E fiquei com o pé atrás. Sim, É importante não acreditar naquilo que a gente ouve. sim, Fala, Carlos. Não, é importante a gente não acreditar em tudo que a gente ouve. A sim, gente tem, como disse o Marcelo, passar pelo crivo da razão. sim, sim. E por outro lado, a gente também não pode ser tão rígido, né? Porque se a gente Não, for rígido demais, a gente não vai aceitar novas coisas. A gente está um A mundo gente, novo descortinando aí na nossa frente, né? eu, uhum. O Espiritismo veio há mais ou menos 160, 170 anos atrás. Como nós falamos recentemente, na nossa conversa passada, ou anterior, isso é o linguajar daquela época. sim, Então, agora nós precisamos trazer para a atualidade. Uhum. Pensando que há 160, 170 anos atrás, nós três conseguiríamos estar fazendo o que a gente faz hoje? Cada um na sua casa e estudando? Provavelmente Não. 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 Quando Kardec desenvolveu as obras básicas, todas, ele mandava as mensagens para os diversos centros espíritas da Europa e Estados Unidos e recebia isso através de carta. Imaginou? Quanto tempo não demorou para isso acontecer? É diferente. Muito tempo. Nós precisamos entender que o mundo mudou. Sim, definitivamente. Bom, eu acho que é isso. Mais alguma informação? Alguém que gostaria de. Não, é isso mesmo. Não? Você gostaria de terminar então, Marli? Eu vou. Pera aí que eu vou colocar a musiquinha. Espero que vocês gostem. Eu achei maravilhosa. Eu adoro música, paisagem. Peraí, calma, que o meu computador tá mais devagar do que não sei o quê. Vamos lá, bonitinha. Aê! Então vamos lá, fique à vontade, Marli. Me diga se tá muito alto ou não. Vocês, né? eu não Opa. estou ouvindo ainda. Ele acabou de dar um erro aqui. Ai, ai, ai. Ele ligou o som. Sim, deu uma travada aqui. Eu acho que a música não vai rolar. Nos preparamos para a próxima. Bem, não tem problema. A próxima vez a gente faz. Fica à vontade, Marli. Neste momento, então, vamos agradecendo a Maria de Nazaré, que nos leva até Jesus. Jesus, até o nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecendo também a todas as moradas de Deus, ao planeta Terra. Vamos também vibrando positivamente para os países que estão em conflito, vibrando pelo próprio planeta. Vamos vibrando também pelo nosso país, o Brasil.
vibrando pela nossa cidade de Casa Branca. Vamos vibrar também positivamente por todos aqueles que se encontram hoje em cárcere privado, aqueles que estão em asilos, abandonados ou não. Vamos vibrando também pelos órfãos, pelo morador de rua, pelo doente, todos que estão em hospitais, por aqueles que estão sem esperança. Vamos vibrando também por todos os governantes do Brasil, para que tenham discernimento de ações. Vamos vibrar também para o nosso mentor individual, de cada um, meu, do Marcelo, do Carlos, pedindo a ele que nos dê cada dia mais serenidade para entender as pregações de Cristo, nos dê entendimento, nos faça ser pessoas cada vez melhores. Aproveite esse momento também para agradecer profundamente a todas as pessoas do mundo. Agradecer de coração a espiritualidade. Agradecer a Jesus, agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas. Agradecer a todos os meus amigos que oraram comigo. Essa corrente positiva que me tornou forte, que nos tornou forte, que há de tornar a humanidade forte. A toda a espiritualidade, a Jesus agradeço do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, do meu espírito. Deus, eu vi tanta bondade em ti, que eu peço perdão pelas minhas falhas. Gratidão, meus amigos, gratidão por estarem comigo todos os dias da minha vida. E para encerrar, eu gostaria de fazer a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Mas pode continuar, Marcelo. Pode continuar. Eu me emocionei aqui. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Teve um problema de áudio aí, não teve, Carlos, no começo? Teve sim. É. Eu precisei ficar bem ligado porque eu não estava ouvindo a Marli. Tá bem, Marli? Eu tô, é que foi uma semana muito difícil, né, Marcelo? A semana tensa. Mas, assim, eu me senti muito amparada. Muito amparada. E eu não podia deixar de agradecer. Acho que todo agradecimento, sabe? É muito gratificante você sentir Deus presente. Sim. Sim. É uma coisa bem... É uma sensação, uma emoção muito bonita. E eu espero estar cada vez melhor para receber ele. Vamos estar todos nós. Sim, sim. Bom, uma ótima semana para nós, né? Mais uma semana que começa hoje. E uma ótima semana para vocês, meus amigos. Ótima semana para todos. Boa recuperação para o Parma. Sim, com certeza. Deus abençoe a todos. É. Fiquem
Com Deus também. Até amanhã, Carlos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.